agradecer primeiro o pessoal da eMasters, queria agradecer o pessoal da curadoria do evento também, que fez um trabalho bem legal junto com a gente, para melhorar o conteúdo para vocês. Eu espero que vocês estejam curtindo tudo isso, tá, galera? Eu já trabalho com desenvolvimento há alguns anos. Nos últimos anos eu tenho trabalhado com Android, tenho estudado bastante Android. Alguns de vocês talvez já tenham visto algumas palestras minhas sobre NDK, sobre testes. E hoje eu voltei para falar de novo de testes para vocês. Vamos voltar a falar um pouco de automação. E uma das coisas que me motiva é isso daqui. Eu acredito que boa parte de vocês, como desenvolvedores, em algum momento do projeto de vocês, já se sentiu assim. Né? Você chega lá, tem o código, você faz o clone, você desenvolve a sua funcionalidade, a hora que você vai subir o código, cara, será que eu vou quebrar alguma coisa? Né? É aquele frio na espinha. Né? Quem já jogou Jenga sabe como é que é. Quem tomou alguma coisa antes sabe que é pior ainda. Né? E aí vocês podem pensar, pô, então o Carrara vai vir aqui, vai falar de automação, vai resolver todos os meus problemas. Então, não. Não existe bala de prata para resolver. O pessoal pode vir aqui, falar de arquitetura, falar de RX, falar de Dagger, falar de automação de teste. Galera, não há nada que vá acabar com todos os problemas das aplicações de vocês. Nada que vai exterminar os bugs ou resolver aquele problema que está assombrando vocês por meses em 7 dias. Tá? Então, eu não quero fazer falsas promessas aqui para vocês. Então, o que a gente vai conversar hoje, e a ideia que eu quero passar para vocês, é que a nossa suíte de teste de automação deve servir para a gente como uma rede de segurança. Então, no nosso dia a dia de projeto, os nossos clientes, os nossos chefes estão sempre ali atrás da gente, os nossos product owners, os product managers e todo mundo, querendo que a gente entregue as funcionalidades rápido. E, geralmente, quando a gente quer fazer as coisas na pressa, é que os bugs aparecem, que as cagadas, entre aspas, acontecem, certo? Então, a nossa suíte de testes tem que funcionar como uma rede de segurança para que essas interações aconteçam rapidamente. Tá? Então, e eu acredito que, nisso, os testes automatizados podem ajudar a gente. Então, eu escolhi 3 tópicos hoje para conversar com vocês, para a gente explorar junto aqui. O primeiro deles, a gente vai falar um pouco sobre os recursos externos das nossas aplicações e test flakiness. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso, como que funciona. O segundo tópico, a gente vai falar sobre dependências e mocks. E, finalmente, no final, eu deixei para o final, a gente vai falar um pouco de testes de UI. Beleza? É bastante coisa, a gente não tem muito tempo. Perguntas a gente faz no final. Se eu estiver indo muito rápido e tal, levanta as 2 mãos, a gente diminui a velocidade um pouco. Beleza? Então, para começar, test flakiness. Pessoal, tem um artigo bastante interessante do Martin Fowler, que ele fala sobre testes não determinísticos. Porra, testes não determinísticos. Inclusive, ele usa uma frase bem forte assim, para especificar o que é um teste não determinístico. Né? Que ele tem 2 problemas. Primeiro, eles são inúteis. E segundo, que eles são uma infecção virulenta que pode arruinar a sua suíte de testes. Nossa, que absurdo. Né? Mas por quê? O que flakiness tem a ver com não determinismo? Definição bastante simples, pessoal. Não é nada complicado, nada do mal. Test flakiness é aquele teste, o pessoal aqui de uma das palestras antes da minha comentou, a gente tinha aquele teste lá que subia lá na integração contínua e todo mundo ficava rodando várias vezes só para ver passar. Né? É exatamente isso. É o teste que a gente nunca sabe quando ele vai passar ou quando ele não vai passar. A gente não tem certeza do que está acontecendo, a gente não tem os controles sobre eles. Esse tipo de teste escondem os bugs mais bizarros nas aplicações de vocês. Por quê? Você rodou uma vez, ele não passou. Você rodou de novo, ele passou. Aí você rodou de novo, ele passou. Você rodou de novo, ele não passou. Cara, o que está acontecendo? Eu não sei. Né? Além disso, o que acaba acontecendo? Se ele hora passa, hora ele não passa, todo mundo da equipe acaba a falar, esquece essa suíte de testes, não vamos automatizar porque não funciona. Então, diminui a confiança na suíte de testes. E o mais louco, a gente vai falar um pouco das causas, é que tanto os bugs causados, escondidos por esse tipo de teste, quanto o próprio flakiness, não são fáceis de se corrigir. Tá? E aí, falando das causas. Então, são alguns tópicos que muita gente tem dificuldade de lidar, mesmo quando está desenvolvendo as funcionalidades. Então, imagina no teste. Tá? Concorrência, tá? Condições de corrida, starvation, tudo isso. Isso, eu tenho a minha thread de UI e eu tenho uma tarefa rodando em background. Como que eu testo isso? Como que eu vou lidar com isso no meu teste? Né? Dependência de comportamentos indefinidos ou de resultados aleatórios, ou não determinísticos. Né? Então, eu uso uma função random. Eu tenho uma funcionalidade que ela gera hashes e coisas desse tipo. Comunicação. Tá? Códigos de terceiro. Quem aqui usa algum SDK para desenvolver alguma coisa?
Né? Tipo, todo mundo desenvolve o código do zero. Ninguém aqui usa o retrofit. Ninguém, eu acredito, né? Porque é muito difícil. Né? E isso também pode ser um problema. Aconteceu uma coisa até engraçada comigo faz pouco tempo. Eu estava usando um determinado APK lá e ele mandava alguns eventos para a rede. Ele parou de funcionar. Eu achei que eu tivesse feito alguma coisa no meu código que tivesse feito ele parar de funcionar. Quando eu atualizei a versão do SDK, voltou a funcionar. Então, você para pensar, pô, o problema é no meu código, o problema é no código do terceiro, onde está isso? Né? Os testes automatizados também devem ajudar a gente a achar isso. Tá? Uma outra coisa são problemas de infraestrutura. Né? Então, rede é uma coisa que causa muito flakiness. Até o pessoal da palestra anterior citou isso. Pô, eu mandava rodar na integração contínua, e o que acontecia? Como o meu teste dependia de rede, pô, tem um delay, o serviço está fora, ou o time está atualizando o serviço no ambiente de homologação de teste, meu teste falha. Tá? E outros recursos de hardware também. E você pode adicionar sua causa aqui, porque tem muita coisa que você usa no dia a dia que pode causar flakiness, algumas coisas que eu não vou saber numerar aqui, porque é específico do projeto de vocês. Tá? E o que acontece no Android? Bom, o Android, a gente tem rede, a gente tem Wi-Fi, a gente tem 3G, 4G, a gente tem recursos de hardware como sensor, câmera e uma série de outras coisas. A gente tem interação com outros apps que nem são nossos, a gente nem conhece o código. Né? Então, quando você chama um content provider dos contatos, por exemplo, putz, e se mudar o content provider, ou se o aplicativo de contatos que o usuário está usando, que você nem sabe qual que é, tiver um bug? Né? Também tem outras coisas, serviços externos, como eu já falei de rede, APIs e SDKs, etc., que a gente usa com bastante frequência, não só no Android, mas em outras soluções também. Tá? Então, para exemplificar um pouco de como a gente lida com flakiness, agora todo mundo já sabe o que é flakiness, eu quis trazer um exemplo que é bastante comum de todo mundo. Eu fiz a brincadeira com retrofit, não foi ao acaso, tá? Foi o exemplo que eu trouxe para vocês. Então, geralmente, a gente usa alguma biblioteca ou a gente constrói uma camada nas nossas aplicações que fazem chamadas a REST. Chamadas a REST têm uma dependência de rede, que depende da disponibilidade de serviço e outras coisas. Então, como que a gente reduz o flakiness nesse caso, né, nesse tipo de teste? Então, são dois termos importantes, desacoplar e isolar. Então, a gente vai ver, trouxe uns diagramas aqui legais. Geralmente, não estou dizendo que vocês têm que usar esse tipo de arquitetura. Tá? Isso aqui é um exemplo que eu costumo usar. O pessoal já falou um pouquinho de Clean Architecture, falou de algumas outras coisas. Mas, geralmente, você vai ter algum tipo de estrutura no seu código. Em algum lugar do seu código, você vai ter uma chamada à sua REST API, que vai te gerar uma coleção de objetos, e isso vai se refletir para o resto do seu código, certo? E aonde exatamente está o flakiness? Pô, na rede. Eu já falei disso aqui umas 4 vezes. Né? Então, pô, pode ser latência, pode ser serviço que não está disponível, pode ser rede, o dispositivo pode estar em modo avião e ninguém percebeu, mas isso vai causar flakiness. Tá? Internamente, se a gente for falar só da camada de dados, uma das formas da gente organizar isso é assim. Então, a gente tem aqui, se você estiver usando o retrofit ou o QHTTP, ou até se você implementar, geralmente o pessoal acaba fazendo essa dissociação entre a interface com a sua API e a sua conexão com a API. No meu caso, toda a minha camada de dados se conecta nessa parte que vai falar propriamente com a rede, que, por sua vez, vai se comunicar com a API REST do servidor. E toda a configuração aqui, eu gosto de deixar ela separada. O pessoal falou de Dagger e tal, mas não precisa necessariamente usar injeção de dependência. Vocês podem usar outros padrões ou outras formas de prover essas configurações. Eu deixo num cantinho aqui que vai me prover as configurações de conexão com o servidor. Tá? Por que essa separação é importante? Por isso. Então, se eu quero testar o que está acontecendo na minha conexão, eu preciso que isso esteja completamente isolado da minha camada de dados e também da rede. Porque a rede é o que causa o flakiness. Tá? Então, eu vou ter aqui o meu teste, que vai me prover um servidor que vai substituir o servidor de produção. Um servidor mock, vamos dizer assim. A gente já vai falar de mock também. E o próprio teste vai fazer a configuração da conexão com o servidor. Então, a partir desse ponto, a gente tem controle total sobre o que está acontecendo no teste. Então, eu posso dizer qual é a requisição que eu vou mandar, testar se a requisição foi correta, se a resposta foi correta e o que está acontecendo. Falo, nossa, Carrara, isso está muito abstrato. Como que eu ponho a mão no código? Então, vamos usar mais uma vez, aqui eu estou usando o exemplo do retrofit com o QHTTP, tá? Mas isso vocês poderiam fazer com qualquer tipo de implementação que vocês tivessem.
E eu estou usando uma biblioteca aqui da Square, com os nossos amigos da Square, né, que quem nunca usou uma biblioteca da Square, acho que atire a primeira pedra, então, que é a Mock Web Server, que ela faz isso para a gente não ter que implementar um servidor HTTP dentro dos nossos, para ser usado nos nossos testes como mock, eles já provêm isso, e isso já funciona com o OK HTTP e o retrofit. Então, colocando a dependência, e depois a gente precisa preparar o nosso teste. Então, aqui eu tenho um método de setup, onde eu preparo os dados que eu quero usar nos testes. Tá? Então, aí você pode criar os objetos na mão, você pode ler de arquivo, você pode fazer do jeito que você quiser, que você achar melhor. Eu crio o servidor. E uma parte interessante dessa API, ela me permite enfileirar, usando o método enqueue, respostas possíveis no servidor. Eu posso enfileirar várias. Tá? Então, se eu quisesse fazer um login, depois fazer uma lista, enfim, dá para fazer tudo isso. E aí eu inicio o servidor. Uma parte importante, a minha API REST ela tem que estar desacoplada do serviço de forma que eu consiga configurar a URL. Porque senão ela vai continuar apontando para o meu servidor de produção. Né? E eu preciso fazer ela apontar para o servidor local. Então, o que eu fiz aqui foi fazer via construtor. Mas, de novo, você pode usar a injeção de dependência, enfim, name it, a solução que vocês acharem mais legal. E aqui no final, eu desligo o servidor. Tá? Isso é uma coisa que a API exige que eu faça. E como ficaria o meu teste? O teste fica simples, fica limpo. Então, eu chamo a minha API, chamo uma funcionalidade de listagem. Nesse caso, eu já explico para vocês o que faz essa aplicação. Ela vai me retornar uma lista. Quando ela me retorna, eu verifico. Uso o assert that, que essa lista é igual à lista que eu esperava. Se não for igual, significa que alguém mudou alguma coisa na minha camada de API, ou colocou um serializer diferente, ou fez alguma outra configuração que quebrou esse contrato com o teste. Tá? Então, essa é uma forma. A partir desse ponto, você pode rodar isso como um teste unitário, você não vai mais ter problema de rede. Você pode rodar isso quantas vezes você quiser. Se for para falhar, ele vai falhar. Se for para passar, ele vai passar. Então, você acabou com o Flakiness. Beleza, pessoal? Até aqui? Então, nesse nosso exemplo sobre Flakiness, a gente isolou a chamada dos serviços. Eu espero que vocês já tenham essas chamadas isoladas. Eu espero que vocês não usem diversas instâncias das conexões de vocês espalhadas pelo código, porque tudo isso vai dificultar a maneira como vocês fazem os testes. Tá? A gente substituiu o servidor por um componente sobre o nosso controle. Então, lá eu vou colocar as chamadas, eu vou fazer toda essa configuração, porque eu quero que isso esteja sob o meu controle. Tá? Se quebrar em produção, tem gente que fala, porra, mas aí eu não vou estar chamando o servidor, e se o cara mudar o servidor? Se o cara mudar o protocolo, né, o formato do JSON, a URL, qualquer coisa, ele está quebrando um contrato com nós que somos os desenvolvedores do cliente. Né? Então, se o cara mudou qualquer coisa no serviço, o mínimo que ele tem que fazer é vir e te avisar, né, como sendo desenvolvedores das APIs, do front-end, né, no caso a app mobile. A gente pode testar essa camada com teste unitário, então essa é uma parte importante. Esse teste que eu mostrei para vocês, vocês conseguem rodar na JVM local. Não vai rodar no emulador. Pode rodar no emulador também, mas você não precisa. A gente vai falar mais disso mais para frente. Tá? E a gente pegou um recurso que era FLAC, e ele não é mais FLAC. Tá? E aí, vocês viram lá um componente, que era o Mock Web Server. Então, eu ainda não falei de mock para vocês, isso dá o gancho para a nossa próxima parte da palestra. A gente vai falar um pouco de mock agora. Então, pessoal, não tem jeito. Se vocês forem desenvolver qualquer aplicação, o pessoal fala, não, que tem que desacoplar. Vamos ao Dagger, vamos à injeção de dependência, cria um módulo aqui, injeta lá, e não põe new. Não importa o que você faça. Né? Não existem sistemas 100% desacoplados. Algum nível de acoplamento vocês vão ter no código de vocês. Né? O Rafael falou uma coisa muito importante aqui, para tomar cuidado com a quantidade de interfaces que vocês fazem. Né? Senão, putz, ele mesmo falou isso, a gente vai voltar para as épocas do C++, né? Que você sempre tinha um header e um CPP. Putz, cara, se vocês nunca programarem em C++, é muito tortuoso isso. Para quem já acha que Java é verboso. Né? E o autoacoplamento dificulta a gente fazer testes unitários. Por quê? Se eu tenho um monte de classe emaranhada, apontando, usando recursos uma das outras, fica muito mais difícil de eu falar, não, eu vou testar um comportamento específico. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não consigo isolar determinados comportamentos, testar um método. Eu tenho que testar tudo como um todo. E isso torna o meu teste muito mais complexo. Tá? E aí é que entra o mocking. Então, o mocking também é um conceito simples. Ele nos permite colocar um dublê lá no nosso teste. Então, no mesmo sentido do cinema mesmo, sabe? No cinema, o que acontece com o dublê? Tem um cara lá, o ator ia se esfolar
bater num carro no muro, eles vão lá, param o carro, tiram o cara de dentro, põe um boneco ou põe um dublê de verdade, anda com o carro e bate no muro, e o cara fica inteirinho, certo? Então, ou até o caso de um crash test. Quem já viu um crash test viu que eles usam um boneco e não uma pessoa de verdade, né? Acho que é até muito mais nesse sentido. Eles geralmente permitem que a gente tenha o controle sobre o comportamento e sobre o estado das dependências daquilo que a gente quer testar. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso também. A gente consegue isolar a unidade que a gente quer testar. Então, se eu quero testar um método que depende de outros 3 objetos, eu vou testar esse método, os outros 3 objetos eu vou ter sob o meu controle. Tá? Eu não preciso me preocupar com o comportamento que tem lá dentro. E, finalmente, ele deve ser simples, porque se ele for mais complexo do que usar as classes que já são dependências para a gente, então eu não vou usar o mock, certo? Eu vou usar as classes que eu já tenho. Então, vamos lá, vamos ver. No Android, todo mundo sabe que, putz, em algum momento você vai usar um context, ou você vai usar alguma classe do framework, certo? Em boa parte da nossa aplicação. Então, é muito frequente esse tipo de dependência. Então, contexto, algum dado de hardware, alguma activity, um fragment, qualquer coisa desse tipo. E, pelo fato das classes do framework serem extremamente complexas, fica muito mais difícil a gente criar testes unitários para elas. E quais ferramentas a gente pode usar? A primeira delas é o Mockito. Então, vou mostrar 2 para vocês. Uma é o RoboElectric, a outra é o Mockito. O Mockito, ele tem uma API muito tranquilinha de usar. A gente consegue configurar tanto comportamento quanto stub. Quando a gente fala de comportamento e stub, qual é a diferença, pessoal? Comportamento, a gente fala assim, olha, método tal foi executado, esse comportamento aconteceu. E o stub é quando eu falo assim, olha, quando acontecer a situação X ou o método Y for chamado, eu quero que você me retorne o valor Z. Tá? Então, essa diferença é muito importante. Vocês já vão ver no exemplo por quê. E permite verificar esses comportamentos. Então, não adianta eu simplesmente olhar lá, tipo, beleza, eu moquei uma classe. Será que o que eu gostaria que tivesse sendo feito com esse mock está sendo feito? Está sendo chamado? Os métodos da interface estão sendo exercitados da maneira como eu gostaria? Então, a API de mock deve permitir que a gente faça essa verificação. E aí, um exemplo. Tá? Eu não coloquei aqui as dependências, porque é bem tranquilo, vocês conseguem ver quando vocês pegarem os slides, tá, pessoal? Tem um link aqui para a classe de teste, e tem um projetinho lá, vocês podem rodar, testar e ver toda a configuração necessária. Mas a parte importante aqui é isso daqui. Tá? Primeira parte, o runner que a gente vai usar. Se você estiver usando só o Mockito, a gente vai usar o runner do Mockito. Por quê? Quando a gente diz aqui @mock, é uma anotação para dizer para o Mockito, por favor, crie um mock para essa classe. Crie um dublê para essa classe para mim. Tá? A classe que eu quero testar é um presenter. E aí ela depende de outros 2 caras, que é um interactor e uma view. E aí eu peço para o Mockito, Mockito, como eu quero testar só o presenter, moca os outros caras para mim. Eu vou focar no teste do comportamento desse cara específico. Tá? E tem uma cara a mais aqui, que é esse Observer Argument Captor, que eu já vou explicar o porquê disso daí. E o setup aqui, que eu só crio a classe, que é o meu presenter, passando o interactor. Tá? Então, eu estou criando uma classe de verdade que eu quero testar, e para dentro dela eu estou passando o mock. Você fala, Carrara, isso aí vai estourar, pô. Ele vai chamar um método lá que vai ter um comportamento maluco. Calma. Vamos ver o teste. Então, por que eu falei para vocês sobre comportamento? Então, está aqui o teste. O comportamento que eu quero testar é, bom, presenter, eu quero que você se atate a minha view. Quando você fizer isso, na inicialização, lembrando que geralmente a gente faz o teste antes de escrever o código, então eu espero que o meu presenter diga para a minha view, olha, esconda qualquer botão de retry que tenha na tela, mostre o loading. Depois de você mostrar o loading, eu quero que você tenha certeza que você adicionou um observer para ver um determinado resultado no interactor, e aí eu executo o interactor. Essa linha aqui do meio, o que eu estou fazendo? É bastante comum a gente fazer o quê? Putz, eu tenho uma tarefa em background que vai buscar dado em banco ou na rede. Então, eu passo para dentro dele um observer, para que quando o resultado esteja pronto, por ser em background, eu receba essa resposta. Isso é assíncrono. Então, se a gente for lidar com isso no nosso teste, a gente está lascado. A gente está adicionando mais flakiness, é difícil a gente testar. Então, o que eu fiz aqui? A gente usa esse captor para pegar esse momento que o cara está passando o observer para dentro do interactor, que vai executar alguma coisa em background. Nesse caso é um mock, então ele não ia executar nada mesmo. Então eu estou pegando esse observer e vou simular uma resposta. E aí eu vou dizer para o observer, olha, observer,
chama o método update como se eu tivesse feito alguma coisa, e eu vou dizer para ele que quem respondeu foi o mock interactor, e vou passar esse array list de resposta. É como se eu tivesse processado alguma coisa. Eu assumo que, quando eu faço isso, o meu presenter deve fazer o quê, então? Ele deve renderizar essa lista de objetos e esconder o loading, que é o que mostraria os dados para o usuário. Sempre que a gente chama esses verifies no Mockito, ele vai olhar, putz, lá no mock, esse método foi realmente chamado? Se não foi, ele vai falhar o teste. Se eu quisesse ordenar isso, ele tem um operador para ordenar, para eu garantir que os métodos sejam chamados nessa ordem. Eu poderia ter colocado aqui também se eu quisesse garantir isso. Eu posso ver a quantidade de vezes que ele foi chamado também. Putz, será que está acontecendo alguma coisa que está chamando o método mais de uma vez? Então, todos esses comportamentos a gente consegue testar. E o mais legal, galera, essa camada, que é o meu presenter, ele é quase um POJO, né? Quase um objeto Java puro. Então, eu consigo testar uma classe que está coordenando o que está acontecendo numa view, mas com um teste unitário. Sem precisar rodar isso no emulador. Que é muito legal. E, de novo, eu não vou falar agora, vou falar disso mais para frente. Por que eu estou falando tanto de teste unitário. Tá? Então, essa é a primeira parte. Só que, como eu falei, muita coisa depende do Android. E aí, o que acaba acontecendo? Putz, eu vou ter que rodar no emulador. Porque quando eu rodo um teste unitário, mesmo o Android permitindo a gente rodar testes unitários, ele me dá um android.jar lá para o teste com um monte de método não implementado. Ele me joga uma exceção de stub. Método não implementado. Então, você tem que ir lá e criar um mock para aquilo lá. O pessoal ficou muito irritado com isso e criou o Roboelectric, que ele já te provê uma série de mocks, e eles não chamam de mocks, eles chamam de objetos shadow, mas é quase a mesma coisa, que já funcionam funcionalidades do Android, do SDK, dentro da JVM local. Pô, legal. Então, eu consigo rodar coisas que dependem do Android, mas na JVM. Eu não preciso jogar no emulador. Interessante, Carrara. Tá? E isso permite que a gente rode os testes muito mais rápido. Tem alguns drawbacks aí. Né? Um deles nem sempre ele anda em par com os releases mais recentes do Android. Então, às vezes, você tem um teste que você quer rodar de alguma coisa do Marshmallow, não está disponível, do Nougat não está disponível, enfim. Mas o projeto é open source e os caras sempre precisam de mais ajuda. E uma outra coisa é que ele não suporta bibliotecas nativas. Então, uma coisa que o Rafael comentou aqui, não sei se vocês repararam, mas o Realm, por exemplo, você não vai conseguir testar usando o Roboelectric, porque o Roboelectric não suporta bibliotecas nativas e o Realm usa. Tá? Então, são algumas coisas que você tem que considerar se você for usar. E como que a gente usa isso? Coloquei um exemplinho aqui. Assim como o Mockito tem um runner dele, o Roboelectric também tem um runner dele. Tá? A gente precisa configurar o runner, passar para ele algumas configurações da build. O que eu disse sobre ele não suportar outras versões, a gente consegue bypassar. Se a nossa aplicação tiver um target maior do que o Roboelectric suporta, a gente consegue chumbar aqui a versão que a gente gostaria de testar, para ele não dar algumas exceções desnecessárias. Tá? E, a partir disso, a gente vai configurar. Aqui eu estou fazendo um teste de uma activity, mas esse teste vai rodar na JVM local, não vai rodar no emulador. Então, eu peço para ele, para o Roboelectric, configurar a activity para mim. Então, esse setup activity, ele já chama os métodos na sequência lá, tipo um resume, um start, um create, ele chama na sequência certinha para a gente. Se eu quisesse chamar método por método e validar o que está acontecendo, eu também poderia fazer, mas não é o foco desse teste. O que eu queria fazer com esse teste está aqui. Eu estou simplesmente... Esqueci o que eu estava fazendo aqui. Vamos lá. Estou exibindo uma mensagem de erro. Então, na minha view, ela tem um método chamado showError. Então, eu quero ter certeza que quando eu chamar o showError dessa activity, então, digamos que o meu presenter aconteceu alguma coisa, fiquei sem rede e eu quero mostrar essa mensagem para o usuário. Então, eu quero ter certeza que essa mensagem de erro apareça numa view de erro. Tá? Então, o que vai acontecer? Se alguém tirar essa view de erro, se a view de erro não fizer parte da hierarquia de views ou qualquer coisa desse tipo, eu consigo pegar aqui. Tá? Então, óbvio, eu não vou conseguir ver isso na tela porque está rodando na minha JVM local, mas eu consigo validar esse comportamento como se fosse um teste unitário. E o teste roda rápido. Tá? Essa aqui é a parte mais importante. Pô, cara, legal, bacana isso, né? Mas tem um uso ainda mais power quando a gente junta os dois. Por quê? O Roboelectric permite você manipular algumas coisas com objetos Shadow, só que a API dele é um pouco mais complicada que a do Mockito. A do Mockito já é mais legal. Mas o Roboelectric já te dá mocks para um monte de coisas do Android.
Então, isso é bom para lidar com dependências indiretas. Às vezes, você quer testar um cara que depende de um cara, que depende de um outro cara, que depende de um cara do Android. Se você não tem essa dependência, em algum momento ele vai soltar uma exceção e você não sabe por quê. Né? Então, o Robo Electric ajuda a gente a trabalhar com isso, e essa combinação é bem legal, traz uma produtividade bacana. Um teste que eu queria mostrar é a validação do tratamento de um cursor. Então, o que eu fiz aqui, acho que até tenho. Então, eu fiz um desenho aqui. Geralmente, quando a gente vai usar um Content Provider, a gente chama o Content Resolver, o Content Resolver chama o Content Provider, ele gera um cursor que devolve lá para o meu componente vai processar o cursor e fazer alguma coisa com ele. Certo? Se a gente for fazer tudo isso no teste, você vai ter que configurar o quê? O Content Provider inteiro. Cara, eu não quero configurar o Content Provider inteiro, porque eu vou ter que manipular uma série de coisas, um monte de código que, para a gente, no ambiente de teste, é boilerplate. Então, é só código que eu tenho que escrever para poder testar, às vezes, uma linha de código. Tá? Então, essa combinação permite que a gente faça isso. Então, o meu teste ele vai trabalhar aquele componente que vai usar o cursor, só que eu vou criar um cursor mock. Eu não vou usar o Content Resolver, o Content Provider, fazer toda aquela volta para poder prover o cursor que eu preciso no estado que eu preciso. Tá? Então, como isso ficaria? De novo, tem aqui as dependências. E aqui está o teste. Tá? Primeira parte, a gente prepara o teste. Né? No meu caso, esse teste é bem simples. É um mapper que ele converte um cursor numa lista de objetos. Simples. Tá? Como que eu testo esse mapper? Eu inicializo ele no setup, depois eu crio um mock do cursor. Esse teste especificamente aqui, eu estou testando para ter certeza que quando eu mapeio um cursor que esteja vazio, eu não retorno uma lista nula. A gente não gosta muito de não pointer exception, né? Então, eu não quero ponteiros nulos circulando pela minha aplicação. Então, eu quero ter certeza que o meu mapper, quando o cursor não tiver nada lá, ele vai me retornar uma lista vazia. É isso que eu quero, ter certeza que ele faça. Então, aqui eu moco o meu cursor. Então, estou dizendo para ele, olha, Mockito, mock essa classe cursor para mim, e quando o cursor for movido para a primeira linha, retorne falso. Que é exatamente o comportamento que o cursor faria se não tivesse nada lá dentro. Tá? E aí, o que eu espero? Que quando eu transforme esse cursor com o meu mapper, a lista esteja vazia. Tá? Então, eu não precisei lidar com o Content Resolver, com nada disso, e eu consegui usar o cursor no meu teste. Tá? Eu não sei, alguém que já tentou criar um cursor tipo, na mão, sem usar o Content Resolver, aquelas maluquices todas do Android? Ninguém nunca precisou fazer esse teste? Dá um trabalho, dá muito trabalho. Tá? Então, assim, e no fim o resultado não fica tão legal. Aqui você consegue fazer um trabalho bacana. E você conseguiria mocar, por exemplo, eu quero o ID das colunas, eu quero retornar determinados valores. Então, você consegue colocar o cursor exatamente no estado que você quiser. Ou qualquer outro componente que você quiser mocar. Tá? Então, só para fechar esse exemplo, a gente removeu o boilerplate, isolou o componente. A gente consegue fazer teste unitário. Tá? A gente consegue criar mocks em condições específicas. Nesse caso, eu testei um cursor vazio. Eu poderia testar um cursor com vários elementos. E, finalmente, a gente pode fazer testes unitários na JVM, mesmo de componentes que dependam do framework. Porra, legal pra caramba, Carrara. E alguns avisos aí relacionados a mocks. Tá? Primeiro deles, que é importante. Se você moca tudo, você não está testando nada, galera. Se você está rodando teste em cima de mock, você não está testando nada, você está testando o comportamento do mock. Então, tem certeza que você está só mocando comportamentos específicos, tá? Que vão te ajudar a testar o seu objeto de teste. Então, tenham isso em mente. A gente consegue... Os mocks ajudam a gente a isolar os componentes que você quiser testar e você consegue ter controle sobre as dependências. Lembra que a gente falou das dependências do Android ou mesmo da rede? A gente consegue trabalhar, até o primeiro exemplo de Flakiness, a gente trabalhou um recurso Flack com mock. Então, o mock é um cara muito, muito bacana. A gente consegue reduzir o Flakiness com ele também. E aí a gente vai para a terceira e última parte da palestra, que é sobre testes de UI. Pô, cara, mas você falou de Flakiness, falou de mock, agora você vai mudar tão drasticamente de assunto? Vocês perceberam que eu falei muito de teste unitário aqui, várias vezes. Putz, você faz isso porque você consegue rodar com teste unitário. Lembra que eu falei lá atrás que a gente precisa de segurança para iterações rápidas? Se nós formos sempre que a gente quiser validar alguma coisa que a gente está fazendo, a gente quiser rodar os testes no emulador,
cara, a gente vai perder muito tempo, porque tem que gerar o APK, tem que subir o emulador, tem que jogar o APK lá dentro. Ou então, mesmo o emulador estando bem mais rápido agora, a gente perde muito tempo com isso. Ou um device, ou eu submeter numa cloud de devices. Então, às vezes, a gente não quer chegar lá. Tá? E tem muita gente que já pensou nisso. Então, por que eu trouxe as camadas de teste? Eu não sei se vocês já tiveram a chance de ver isso. Para o pessoal da comunidade de testes é muito mais comum. Tá? Mas tem um cara que ele desenvolveu essa pirâmide, que é a pirâmide de Mike Cole. E ele separou em quantidades de testes em determinadas camadas da nossa aplicação. Então, ele costuma dizer o seguinte, a gente usa uma pirâmide, então a gente deve ter uma base sólida com muitos testes unitários, uma base intermediária com muitos testes de integração, os testes de UI em cima e algum grau de testes manuais e testes exploratórios. Tá? Por que isso é interessante? Isso é interessante não só pelo volume de testes, mas é interessante pela relação custo-tempo. Então, se a gente está criando testes unitários, geralmente a gente está no início, no embrião de uma funcionalidade. Tá? É muito mais barato da gente criar o teste, e o teste geralmente roda muito mais rápido, porque você consegue rodar até na sua máquina. Quando a gente começa a subir, os testes de integração é um pouco mais caro, porque envolve uma quantidade de componentes maior. E o tempo de execução é maior também. No de UI, eu não preciso nem dizer. Eu preciso de um dispositivo para rodar esses testes. Né? E, geralmente, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver um teste do Express ou do UI Automator, ou alguma outra coisa rodando alguma vez. Cara, tipo, é rápido, mas é lento. Né? É rápido, mas é lento. É complicado isso, né? E, finalmente, a gente tem o recurso mais caro que a gente tem no nosso time, que são o pessoal de QA. Então, não adianta a gente pegar aquele cara que é o cara top mega master de QA, que o cara encontra todos os bugs na aplicação, o cara é super inteligente, que ele poderia estar testando lá, putz, será que a aplicação está consumindo muito memória? Em quais casos? Né? Casos específicos que são muito mais difíceis da gente testar de forma automatizada e botar o cara para ficar testando login. Ah, testa o login lá, o login está funcionando, o carrinho de compra está funcionando, não sei o que está funcionando. Não, cara. Sabe, essa parte que é mecânica, automatiza. O resto, que é realmente intelectual, põe na mão do cara para exercitar. Tá? Então, esse é o objetivo, a gente usar da melhor forma possível os recursos que a gente tem. Então, já falei bastante disso tudo aqui, né, sobre os testes de interface com o usuário. Uma outra parte que eu gosto de recomendar para as pessoas, em vez de você ficar focando em criar um teste de usuário, que você vai testar uma tela específica e esmiuçar tudo, como ele demora para executar, garante que você está fazendo um teste end-to-end. Né? Então, testa uma funcionalidade completa. O meu usuário está conseguindo pagar? Ele está conseguindo finalizar uma compra? Ele está conseguindo logar na aplicação? Ele está conseguindo fazer os principais casos de uso na app que trazem algum benefício para a empresa? Então, validem isso nos testes de UI. Tá? Pensem sempre no ponto de vista do usuário. E eu já falei sobre a questão do QA e sobre o trabalho repetitivo. Tá? Ferramentas que a gente tem disponível. Se vocês procurarem, tem um monte. Tem várias disponíveis. Appium, Selendroid, Robotium, Calabash, né? E mais recentemente o Android Testing Support Library, que eu já vou falar dele. Qual que é a principal diferença? O nível de abstração, galera. Então, geralmente, o ATST ele tem ferramentas que estão muito mais próximas da plataforma. Todas essas outras estão num grau um pouco mais abstrato. O que isso afeta a vida de vocês? Velocidade de execução. Para a gente que está ali no dia a dia de programar, a gente quer que o negócio dê uma resposta rápida para a gente. Tá? Então, ir para o lado dessas soluções, para a gente que é desenvolvedor, talvez não seja tão legal. Para o pessoal de QA, talvez seja interessante usar um Appium, porque ele escreve o teste uma vez, vai rodar no iOS, vai rodar no Android. Agora, para a gente precisa avaliar. Tá? Então, falando um pouco mais sobre a Support Library, sobre a Android Testing Support Library, a execução é bem mais rápida do que outras ferramentas que a gente tem no mercado. Tá? O problema é que o cara que vai escrever o teste, ele precisa ter um certo conhecimento de desenvolvimento e de Android. Então, ele precisa entender mais ou menos como, o que é um ID de uma view, quais são as views, como que eu obtenho uma view, a estrutura, a hierarquia de views do Android. Ele precisa entender um pouco mais isso. Tá? No nosso caso, para a gente é bom, porque a gente já entende tudo isso. Já está integrado no Android Studio, então, maravilha. Só que, para quem não é desenvolvedor, é difícil. E boa parte das ferramentas que tem na Support Library são para testes de UI. Tem algumas outras coisas de runner, tem alguns outros recursos lá, mas o que é mais interessante são o Expresso, que ajuda a gente a fazer testes de UI, o UI Automator também. A diferença entre o Expresso e o UI Automator é bastante simples.
O Expresso, ele trabalha muito mais dentro da sua aplicação. E o UI Automator, ele usa os recursos de acessibilidade do Android. Então, se a sua app, por exemplo, usa a app de câmera, você não vai conseguir testar com o Expresso, mas você consegue testar com o UI Automator. Porque o UI Automator ele consegue cruzar a fronteira entre os aplicativos, justamente porque ele usa essas questões da acessibilidade. Tá? Vocês só precisam ter atenção para o API Level, porque o UI Automator ele suporta a partir do API Level 18. Né? E todas as outras ferramentas, se eu não me engano, suportam a partir da API Level 8. Tá? E aí um exemplo aqui que é bem simples, só para vocês terem uma ideia do que eu falei, que é, se vocês forem testar a aplicação de vocês, minha sugestão, em vez de vocês terem tudo conectado no servidor lá, usem o Mock Web Server, ou procurem desenvolver recursos de mock que vocês isolem a aplicação de vocês de recursos externos, e aí sim vocês vão instrumentar a aplicação e rodar os testes, porque aí vocês têm tudo sob controle. Vocês conseguem testar, vou testar o login, então eu consigo testar uma condição de login com sucesso, um login com falha, sabe? Ou login com servidor indisponível. O que acontece? A app crash, eu estou testando direito os error codes do HTTP, e etc. Tá? E um exemplinho aqui, uma coisa muito importante, se vocês forem usar a Android Test Support Library, não esqueçam de configurar o Instrumentation Runner. Tá? Então, se vocês não configurarem isso, vocês podem ter alguns comportamentos meio esquisitos, algumas coisas podem não funcionar. E essas aqui são as dependências que vocês acham, inclusive, no site da Android Test Support Library. E aqui um exemplo bem simples, está já usando o JUnit 4, então tem muita gente que ainda usa a notação antiga do JUnit, e a TST já suporta uma série de novos recursos, com anotações, coisas mais modernas para desenvolvimento dos testes unitários. Acho que o destaque aqui para o rule, essa regra aqui, quando o teste começa a rodar, ele garante que ele vai criar a sua activity. Então, ele já instancia a activity, cria, mostra na tela para você. E aí, a partir desse ponto, você vai trabalhar com a sua view. Nesse caso aqui, eu estou olhando para ver se uma lista, nossa, o que eu estou fazendo? Que a lista não está sendo mostrada e que eu tenho um ícone de que a lista está vazia. Então, quando a lista está vazia, eu quero mostrar o ícone, mas eu quero ter certeza que a lista não está sendo mostrada. Tá? Então, esses aqui são métodos do Expresso, que é uma linguagem bem fluida também. Então, se você ler, você vai ler como se fosse um teste, como se fosse uma especificação de teste. Vai dizer, na view tal, com o ID tal, verifique para mim se ela está visível ou se ela não está na tela, enfim. Tá? Então, vocês conseguem ver tudo isso. Beleza? Pessoal, finalizando aqui, testes de interface. Geralmente, eles são mais difíceis de se desenvolver, dão muito mais trabalho e eles são mais lentos. Significa que vocês não devem fazer? Não. Só invistam a quantidade de tempo certo nessa parte dos testes da aplicação de vocês. Tá? E se vocês estiverem criando um pipeline de testes, deixa o teste de UI para o final. Porque se falhar um teste unitário em 300 milissegundos, você vai ter uma resposta muito mais rápida do que esperar 20 minutos rodar todos os testes de UI e falar, falhou. Né? Então, se preocupe em criar esse pipeline, configurar tudo bonitinho. Tá? Uma outra coisa legal também, selecione a ferramenta que é mais adequada para o time de vocês. Se vocês forem fazer automação de teste de UI e não são os devs que vão escrever os testes, não vão usar o ATST, talvez. Porque talvez os caras não conheçam de Java. Talvez eles se sintam mais confortáveis com Calabash. Ou talvez eles venham de Selenium, então Selendroid talvez seja mais interessante. Então, senta e discute isso com o time de QA. Tá? Ou ajude-os a ter ferramentas adequadas, a escolher as ferramentas adequadas. Eu tenho algumas outras, vou fazer jabá, né? Tem algumas outras apresentações, se vocês não viram, vocês podem dar uma olhada, tem material lá, ou me procurar, a gente discute sobre isso onde vocês quiserem aí. Tá bom? E aí, finalmente, para a gente fechar, eu tenho um pouquinho de tempo ainda. Pessoal, Flakiness, importante, não fiquem rodando os testes de vocês até eles passarem. Analisem o Flakiness, resolvam, isolem os recursos, mockem, trabalhem para que não haja teste Flakiness na suíte de vocês. Senão, logo, logo, todo mundo vai abandonar essa suíte de teste. Tá? Para isso, os mocks são legais, ajudam a acelerar nossa produtividade na hora de escrever os testes, na hora de escrever novas funcionalidades e ajudam a gente a controlar o Flakiness. De novo, correndo o risco de ser repetitivo, teste de UI, cuidado. Demora mais para testar, consomem muitos recursos do time como um todo, principalmente tempo, então usem isso sabiamente. E, finalmente, cuidem do código de teste de vocês, assim como vocês cuidem de produção.
Então, não adianta vocês virem aqui, mostrarem a super mega arquitetura que vocês fizeram para a solução de vocês, e a suíte de teste de vocês é toda cagada. Sabe? São códigos macarrônicos, coisas gigantescas. Então, vocês têm que dedicar a mesma atenção para os dois lados. Muito obrigado. Uou!